Gênesis capítulo 6, versículo 11, nos diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Fará compartimentos na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. Desta maneira a fará. O comprimento da arca será de 300 côvados e a sua largura de 50 e sua altura de 30. Fará na arca uma janela e lhe dará um côvado de altura. A porta da arca porá no seu lado. Fará um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrará na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo o que vive e tudo o que é carne. 2 de cada espécie fará entrar na arca, para o conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme sua espécie, de todos os animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo tudo que se come e ajunta para ti, e te será de mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Só até. Glórias a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de misericórdia. Obrigado, Senhor, por permitir estarmos aqui reunidos no Teu nome, para exaltar e bendizê-lo, Senhor. Pai amado, neste momento, estamos aqui para ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade. Fala com o Teu povo, Senhor Deus. Derrama a Tua glória neste lugar. Nos enche, Senhor Deus, e fala com o Teu povo, e que almas possam ouvir a Tua palavra e temer e se converter a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Assim te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, assim como os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés começa no livro do Gênesis a falar da criação da terra. E falar de quando Deus começou a formar a terra a partir do nada. Deus criou a terra, as estrelas e tudo que temos no mundo hoje. E Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher. E a partir disso, começou a surgir habitantes na terra. E conforme os habitantes foram crescendo, começou, depois que Adão pecou, o pecado a ser espalhado por toda a terra. E o pecado começou a ser espalhado de uma forma tão tremenda que Deus se entristeceu com o seu povo. Se entristeceu com aqueles que Ele tinha criado. Viu que criou um povo que tinha agora ficado rebelde. E Deus então decide destruir a terra. Mas Deus encontra a família de um justo na terra, que era Noé. E Deus envia a provisão para aquilo. Deus manda a provisão para salvar aqueles que ainda quisessem se converter a Deus. E aqui eu começo aprendendo com o texto que antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele nos avisa antes. Deus, Ele primeiro avisou a Noé que a terra ia ser destruída. Assim, Deus sempre
tem avisado os seus das coisas futuras. Por isso Deus deixou a Bíblia para que nós também pudéssemos aprender com ela aquilo que ainda virá, que será o fim do mundo. Pai. E assim, depois que Deus avisou a Noé, Noé pregou para os seus conhecidos, mas o povo não deu ouvidos à pregação de Noé. E Deus manda uma provisão, manda Noé criar uma arca para salvar todos aqueles que ouvissem a pregação de Noé. Porém, não deram ouvidos. E Deus instruiu Noé de como criar aquela arca. Deus falou para Noé: você vai fazer com madeira de cipestre, ou em algumas traduções da Bíblia vai estar madeira de gofé. Essa madeira ela é uma madeira específica da Assíria, e a diferença dela, por que tinha que ser especificamente ela? Porque ela não apodrece. Então, Deus quer que Deus manda fazer a arca, que representa a igreja de Deus para os nossos dias, com a madeira de gofé, aquilo que não se apodrece, com as coisas celestiais, porque as coisas dessa terra apodrecem. É verdade. E Jesus vai falar: procura juntar tesouros no céu, que é onde as coisas não apodrecem, onde as vestes a traça não come. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus continua instruindo Noé e fala: você vai revestir a arca de betume, por dentro e por fora. Glória a Deus. Betume é um derivado do petróleo, que é usado nos dias de hoje ainda para fazer asfalto. É algo mais conhecido que nós temos para conhecer o betume. E por que o betume é interessante no barco? Porque o betume ele é impermeável, ele não deixa a água entrar. E quando Deus fala: olha, tu vai ter que botar por dentro e por fora, Deus está falando de tapar brechas, de tapar todos os buracos. Porque se houvesse algum buraco, entraria água naquele barco e o barco afundaria. É verdade. Então, para que o barco, que é a nossa vida, neste caso aqui representado pela igreja de Deus, não afunde, precisamos tapar brechas, começando por dentro, vigiando nas pequenas coisas, tomando cuidado para não cairmos, sempre vigilantes, e também por fora, que é quando estamos no mundo dando o nosso testemunho, devemos vigiar ainda mais. Porque para aquele que está no mundo, quando nós erramos, criamos escândalo. É pior ainda. Devemos vigiar o dobro do que já vigiamos em oculto, quando estamos sozinhos, justamente para não dar brecha nenhuma, para que o maligno não entre em nossa casa. Glória a Deus. Aleluia. E o texto vai continuando. E Deus instrui Noé a colocar a porta do lado. O interessante é que o barco só tinha uma porta. A igreja de Deus só tem uma porta. E o nome dela é Jesus Cristo. Glórias a Aleluia. Deus. Jesus fala: eu sou a verdade, o caminho, a vida. E muitos outros textos você vai poder ver que ele se mostra como porta também. Através dele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para você ter a salvação, você tem que passar pela porta, você tem que passar pelo caminho, que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. E é interessante que nesse momento, quando Deus cria o barco e dá instrução a Noé, a porta estava aberta. Muita gente estava vendo os animais se reunindo, estava vendo a família de Noé entrando ali, mas o pessoal continuava zombando de Noé e não acreditavam que o fim estava vindo. Eita Jesus. Glórias a Deus. Soberano Deus. Mais à frente, ainda no versículo 16, Deus vai falar com Noé: cria um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Quando fala de 3 compartimentos dentro do barco, nós vamos parafrasear com
a hierarquia dentro da igreja, que devemos reconhecer que alguns vão estar em locais mais altos, outros em locais mais baixos, porém todos estamos no mesmo barco. E aquele que sai do barco, seja lá qual for a posição, vai se perder. A salvação estava dentro do barco. Pai. É interessante também a gente entender que o barco não era a salvação, mas ele foi uma provisão de Deus para a salvação. Assim como a igreja em si, essas quatro paredes, não vai salvar ninguém. Mas é aqui dentro onde nós nos guiamos, onde nós nos instruímos para atingirmos essa salvação. Aleluia. Glórias a Deus. E mais na frente, no versículo 18, Deus vai falar com Noé: entra na arca, tu e contigo os teus filhos. Aqui nós devemos entender que devemos vir para a igreja, mas que temos a obrigação de trazer os nossos filhos. Temos a obrigação de trazer aqueles que são nossos. Nós devemos trazer para dentro da igreja, é algo que Deus vai cobrar de nós, aqueles que são nossos. Ah, Eduardo, mas eu não sei como pregar para minha família. Eu fico com vergonha. Às vezes o pessoal vai dizer que eu sou fanático falando, mas com o nosso testemunho, a gente fala muito mais do que com as nossas palavras. Quando alguém do mundo vê você comprando e pagando, vai dizer, ali é um homem de Deus. Quando vê você dando um bom testemunho, quando você acha a oportunidade de pecar e você não peca, você dá um testemunho melhor do que muitas palavras. Quando algum amigo do mundo te chama para alguma festa, para alguma bebida, para qualquer que seja o meio pecaminoso, e você diz, eu não vou porque eu sou crente, ele começa a entender que Deus fez a diferença na sua vida e que agora você está andando na contramão do mundo. Por isso que muita gente às vezes nos odeia, nos chacota, porque nós fazemos a diferença. E quando o pessoal te rejeitar, pode dar glória a Deus, porque é sinal de você estar mais perto do alvo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque Jesus fala, aquele que sofrer por causa do meu nome terá galardão. Deus promete isso. O que passamos aqui nessa terra é necessário para sermos provados, para podermos atingir essa salvação. Glórias a Deus. Mais na frente, no versículo 19 que lemos, ele vai falar que macho e fêmea entraram na arca. Aqui ele não fala que dois machos entraram juntos na arca. Aqui ele não fala que duas fêmeas entraram juntas na arca, mas fala que macho e fêmea entraram na arca. E aqui devemos entender que homossexualismo, não só nesse texto que está um pouco em oculto, mas em outros textos você vai ver claramente que é pecado também. Mas devemos separar o homossexual do homossexualismo. Devemos amar aquele que é pecador, mas não as suas práticas. As suas práticas são caráter pecaminoso, mas nós devemos ter amor pelaquela alma, que ela pode se converter a Cristo e que pode também, depois que se converter, entrar nessa arca. Mas também a gente deve entender, no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 10, fala que aquele que cumpre a lei e tropeça num só ponto, tropeça contra toda ela. Ou seja, se você não é homossexual, mas se você comete outro tipo de pecado, você também está correndo sério risco de deixar de ir para o céu. Todo aquele que peca não vai para o céu. A Bíblia é bem clara perante isso. Porém, por isso que devemos buscar a Deus todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Mas quando pecamos, nós temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo, para nos perdoar.
Glórias a Aleluia. Deus. Mas também Jesus vai falar, depois que ele perdoa nosso pecado, olha, vai, não peques mais. Porque a gente peca várias vezes, a gente peca às vezes porque esquece de orar, esquece de estar lendo a Bíblia, de estar pregando a sua palavra. São pecados por omissão, porque deixamos de fazer a obra dele. Mas devemos, depois que pedir perdão, que nos sentirmos perdoados, devemos buscar não praticar os mesmos erros, buscar sempre essa santificação. Glórias a Deus. No versículo 21, Deus vai falar com Noé: leva contigo tudo o que se come e ajunta para ti, e te será por mantimento a ti e a eles. Aqui eu também venho entender que dentro da arca tem alimento. Glórias a Deus. No mundo que está inundado com o pecado, aqui dentro da arca nós temos mantimento, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Ela que é o nosso pão diário. É ela que nos sustenta, que nos dá força para continuarmos dentro deste barco, esperando a volta de Cristo, esperando aquilo que Ele anunciou que iria acontecer. Glórias a Deus. Outro detalhe que tem dentro desse texto é que dentro da arca tinha leão, dentro da arca tinha zebra. Ou seja, tinha o predador e tinha aquele que era a vítima do predador, mas todos, a partir de agora, iam ter que se tolerar, todos iam ter que viver em comunhão, todos, mesmo não gostando do outro, iam ter que aprender a viver juntos se quisesse se salvar. Porque se alguém que estivesse ali não estivesse gostando do outro que estivesse do lado, se decidisse simplesmente sair do barco, estaria morto naquele momento. E nesta noite devemos aprender com Deus que aqui dentro desta casa, às vezes nós temos diferença com nossos irmãos, mas devemos aprender a viver com seus defeitos, porque todos nós temos defeitos. Meu Deus. Deus não escolheu um para salvar, Ele escolheu salvar a todos. O livro de Gálatas vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Ele salva o branco, salva o preto, salva o rico, salva o pobre, salva o homem, salva a mulher. Glórias a Deus. Só que depende de nós escolhermos essa salvação. Devemos tomar uma atitude e entregar nossas vidas para Cristo, para que essa salvação venha de fato a acontecer. Porque a parte dele Ele já fez. Ele desceu do céu, se fez carne, para morrer por mim e por você, para nos salvar. Só que devemos agora o escolher se quisermos essa salvação. Não é por força nem por violência que Ele salva ninguém, mas é por amor. Ele decidiu te amar, independente dos seus defeitos, dos seus erros. Ele não desceu daquela cruz pela sua causa, por sua causa. Ele decidiu permanecer na cruz e sofrer tudo aquilo que Ele sofreu por mim e por você. Um dia eu estava no mundo e Deus falou: não, eu não vou descer dessa cruz porque Eduardo está lá, Eduardo precisa de mim. Glórias a Deus. E hoje eu estou nos seus caminhos e a minha casa, depois de mim, também passou a servir a Deus. Glórias a Deus. Como eu disse, enquanto o dilúvio não chegava, Deus já tinha anunciado que o fim estava próximo. E o povo não deu ouvidos. Mas enquanto não veio a chuva, a porta continuou aberta. Como nessa noite a porta ainda está aberta para você que está ouvindo. Aleluia. Deus está avisando que o fim está próximo. E que devemos entrar neste barco para conseguirmos nos salvar e atingir a vida eterna que Ele nos promete com a sua palavra. Glórias a Deus. Mas essa decisão, como eu já disse, tem que ser nossa. Não adianta, se o marido é crente e a mulher não vai, a salvação é individual.
só vai subir um. Não é pai que vai levar filho para o céu, não é mãe que vai levar filho para o céu, não é filho que vai levar pai para o céu, mas somos nós mesmos que devemos tomar essa atitude e escolher o caminho da salvação. Aleluias. Em Apocalipse, Maravilha. no capítulo 3, versículo 20, Jesus vai continuar dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Naquele momento com Noé, enquanto a chuva não veio, a porta ainda estava aberta. Em Apocalipse, no capítulo 3, a porta a qual Jesus se refere é a porta do nosso coração, que muita gente tem fechado o seu coração para ouvir a voz de Deus, mas a todo instante Jesus tem batido na porta do nosso coração, e como ele disse, depende de nós abrir essa porta. É, Pai. Aleluia. Satanás, quando ele chega à porta, ele arromba e entra sem pedir licença. Ele chega para querer destruir a sua vida de vez. Porém, Jesus educadamente chega no seu coração e fala: olha, eu estou aqui, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Aleluia. Mas depende de você dar ouvido à voz dele nessa noite. Glórias a Deus. Aleluia. Depois de dar ouvido, é necessário que abramos também a porta. Não adianta ouvir Jesus chamando e deixá-lo do lado de fora. É, Pai. Temos que trazer para dentro. Porque quando Jesus chega na casa, ele faz uma limpeza completa. Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Quando ele chega na casa, ele limpa tudo aquilo que está sujo. Aleluia. Ele te dá novas vestes, ele muda o teu caminhar, ele muda o teu nome, muda a tua história, te faz uma nova pessoa. Glórias a Deus. Você vai ver que o livro de Gênesis, apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, ele já começa no capítulo 6 falando da destruição, falando do fim. E o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele fala novamente do fim. E nos últimos versículos do livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, ele vai fazer o último apelo para aquele que ainda não entrou no barco e ainda não aceitou a Cristo. Ele vai dizer: o noivo diz vem, e a noiva diz vem, e aquele que tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Glórias a Deus. Aleluia. Essa salvação de qual tanto falamos, ela teve um preço tão caro que não podíamos pagar, que Deus nos deu de graça. Porque Jesus sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, para que eu e você tivéssemos a salvação nessa noite. É, Jesus. Aleluia. O livro de Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Todo dia nós pecamos e continuamos vivos. Isso já é motivo suficiente para agradecermos a Deus, porque a sua misericórdia tem sido constante. Ela é diária. Todo dia você acorda, abre o olho, você já tem motivo para dar glória a Deus. Aleluia. Aleluias. E nessa noite Jesus te chama. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Se tem alguém que está ouvindo aqui dentro ou do lado de fora da igreja, Jesus quer mudar a tua vida nessa noite. É verdade. Aleluia. Onde está a primeira pessoa que quer vir fazer esse compromisso com Ele, para que Ele mude de vez a sua vida?
Muitas amizades vão se desfazer, é verdade. Mas você vai aprender que essas amizades que foram desfeitas é porque nunca foram seus amigos. Porque os verdadeiros amigos entendem a atitude do outro, principalmente quando sabem que é para um melhor caminho. Porque esse mundo que está inundado aí fora não tem nada para nós. É verdade. Tudo que o mundo tem, às vezes, aos nossos olhos carnais parece bom, mas a Bíblia diz que o seu fim